Lá vem ele, o podcast de número 5. E essa marca, olha que foda, né, cara? Essa é a marca que eu nunca imaginei. Cara, eu não imaginei que eu ia fazer um podcast. Já estamos no 5, né? No quinto, conhecido como quinto podcast. Cara, e é muito curioso, né? Como a gente tem essa coisa com esses números 5, 10, 15, 20, 25, tipo, olha, chegamos no... Tipo, o 6. O 6 é maior do que o 5, mas a gente comemora o 5. Tipo, olha, o 5 como é foda. O podcast número 6 é uma merda. O 7 é uma bosta. Porque a gente tá esperando o 10. A gente tá sempre procurando um número fechado, né, pra... Eu tô fazendo um podcast aqui em casa, vocês vão ouvir uns barulhos aqui. Geralmente é do Uber, que acabou de... Caralho, velho. Você não tem noção do que aconteceu aqui agora. O meu cachorro, o Uber, acabou de meter um cocôzão enquanto eu estou... Pela primeira vez, então, eu chego à conclusão que eu tô conhecendo o público do meu podcast, o que ele está fazendo enquanto eu estou falando. Ele dá uma cagada, é isso. O Uber, meu cachorro, acabou de dar uma cagada na minha frente enquanto eu estou falando aqui com vocês. Para quem não conhece, esse é o podcast do Maurício Meirelles, no caso sou eu, e esse podcast ele tem uma missão que é tentar ser de verdade, ou seja, falar coisas que eu acho relevantes, coisas que eu acho sobre comédia. Sempre digo que não é um podcast de comédia, mas é um podcast sobre comédia, né? Peraí que eu tô tirando o cocô do Uber aqui. E nele eu tento lidar com a verdade, por isso que, sei lá, algumas coisas ficam muito diretas ao ponto. Eu não sei sobre o que eu vou falar, mas eu tenho sempre aquela pressão de ter que falar algo que entretenha as pessoas que gostam de comédia. Talvez eu acho que o assunto, então, vai ser uma pergunta que me fazem muito, que é: qual o limite do humor? Não, já respondi essa. Que é: Maurício Meirelles, qual o seu processo de criação de piadas? Você que é um cara que eu sempre vejo que está criando muitas piadas. Como que você faz? Eu recebo muito essa pergunta quando eu ando na rua. As pessoas me param em padaria, em mercados. Às vezes filas se formam. A última manifestação, né, em 2015, que eu me lembro, 90% das pessoas gritavam: Maurício Meirelles, dá uma diversa criação. E hoje eu vou responder. Essa criação vem do álcool, ok? Vem do álcool. Na verdade, falando sério agora, eu acho que o processo criativo para você fazer piada é o mesmo processo criativo para você pintar um móvel. E vem do mesmo processo criativo para você jogar tênis. Tem a ver com a sua dedicação e vontade de fazer aquilo. Porque um tenista, a galera acha que o tenista ele vai lá e fica dando raquetadas. Não entende a inteligência de um tenista, não entende a inteligência de... o jogador de futebol lá, Porra, os caras são mó burros. Os caras são burros por quê? Porque o cara não sabe conjugar o verbo, caralho. Mas os caras têm uma noção tática que é fora do comum, cara. Ele pega a bola, ele sabe que o jogador vai entrar e, consequentemente, ele vai ter que entrar por trás. Ele vai dar uma enganada. Jogador bom, jogador que é malandro. Ele dá uma olhada e fala: pô, vou jogar a bola pra aquele cara ali. E, ao mesmo tempo, vai vir um zagueiro. Que o zagueiro viu, eu já entrei por outro lado. Então, os caras têm uma noção tática que mostra muita inteligência. Tudo é um grande xadrez, se você parar pra pensar. A comédia não é diferente. A gente lida com muito planejamento para fazer uma piada. Porque muita gente acha que o que a gente faz é tipo um dom divino, que a gente tá andando e fala: olá, Maurício. Eu falo: oi, Deus. Maurício, eu vou te dar uma piada maravilhosa sobre fazer feijão. Você fala: porra, Deus, agora Maurício, anota aí. E é uma inspiração e vem. E poucos sabem que é um processo muitas vezes árduo e maioria das vezes frustrante e triste. Então, já que a gente está falando de verdade, eu confesso para vocês: metade das coisas que eu escrevo me faz eu me sentir um gênio e metade me faz me sentir a pior pessoa do mundo. Então, no equilíbrio, eu sou igual às pessoas, algumas que estão ouvindo esse podcast. Eu sou uma pessoa comum e normal. É o Uber que tá fazendo barulho, que é o meu cachorro aqui. Uma pessoa normal. Uma pessoa que se frustra muito porque investiu num texto. Às vezes eu invisto, cara, dias num texto.
Eu forço a barra para ele aparecer e ser bom e ele não dá certo. Porque provavelmente ou eu errei, ou eu não fiz bem a piada e tal. O meu processo geralmente funciona da seguinte forma: existem algumas formas de fazer um processo de criação que eu acho adequado. Maurício Meirelles, como eu crio. Eu vim da publicidade. Eu vim do mercado onde você, 6 da tarde, não tô brincando, 6 da tarde, meio que iniciava muitas vezes o seu período, assim. Você chegava. O que é a vida do publicitário? Tu chega, tipo, às vezes 11 horas da manhã, aí paga de, nossa, o dia tá foda. Então chegasse 7, né? Se o dia tá foda. Mas chega 11 horas da manhã, 10 da manhã, meio-dia tu vai pra academia, almoça, 2 da tarde tu volta, chaveca a recepcionista, vai lá no pessoal, troca uma ideia, bababá, faz um negocinho ali outro, vem e-mail. Aí quando dá 6 da tarde vem um job, ou seja, vem um pedido na sua mesa que fala: amanhã tem que aprovar uma campanha de margarina. E aí, maluco, tu fica a madrugada, sentado, enfurnado, você e seu dupla, geralmente um diretor de arte, né? Você como redator, e pensando em 500 mil possibilidades, isso quando você não senta e pensa em títulos, em textos e o caralho. E eu vou falar pra você, o meu processo criativo veio muito da publicidade, onde nada é bom enquanto não chega a 100 possibilidades. Eu não tô zoando. Eu me lembro que eu vou contar aqui uns segredos, assim, de como eu fazia o meu processo criativo, assim, no passado. Isso eu aprendi. Eu acho assim, quem é publicitário nem precisa ouvir esse podcast, porque praticamente vive igual. Mas quem é comediante ou quer entrar nesse mercado ou é jogador de vôlei e tá querendo saber o que eu vou falar, fica aí. Tinha vezes, mano, que eu chegava e, tipo assim, sei lá, tinha que. Sabe quando você abria a Veja, aí, sei lá, aí tem um anúncio do Becel, aí tem um título, que era uma piadinha? Então, muitas vezes eu fazia 100 daqueles títulos pra chegar naquela piada que era aprovada. E, obviamente, as piadas que eram melhores não eram aprovadas, porque tem uma porrada de burocracia, né? O diretor de marketing, o diretor da puta que pariu, aquelas porra. Mas eu fazia 100, isso funcionava como um treino mental. O que é 100, Maurício? Vou explicar. Eu tenho que vender margarina. Qual que é o briefing? A margarina é a mais salgada do mercado. Sei lá. Então você sentava e falava, porra, ela é tão salgada que, pum, uma piada. Então as primeiras merda vinha. É tão salgada que, pô, o mar ofereceu. Aí eu fazia associação. Margarina salgada. Então se ela é salgada, o que é doce que pode não sei o quê? Aí você vai fazendo associação. E aí eu aprendi um método que eu sempre fazia, que era linkar coisas. E essas linkadas de coisas você vai abrindo o teu cérebro de uma maneira que de repente quando você tá vendo, você tá falando sobre, sei lá sobre relacionamento. Você fala, por que tem a ver margarina salgada com relacionamento? E aí você vai falar, você precisa temperar melhor. Tô inventando merdas aqui. Precisa melhor temperar a sua relação. Então nada mais melhor do que o sal. Porque a mulher tá sem sal. Aí tu vai criando. Aí quanto mais você vai puxando, mais profundo você vai indo. E de repente você tá fazendo uma piada sobre avião e margarina ao mesmo tempo. E aí você saiu da coisa óbvia do ela é tão salgada que. E aí tu entrou no negócio e falou, caralho, eu precisei entrar nessas 100 piadas, nesses 100 títulos, nessas 100 possibilidades diferentes, para entrar lá no âmago de uma ideia muito genial que estava muito guardada. Então você teve que lapidar essa ideia. E isso eu trouxe muito para a comédia. E isso me fez me destacar um pouco, esse mercado publicitário, dessa agilidade de ter que escrever pra caramba, de ter que ter ideias a toda hora. Isso faz ser mais fácil para mim. Por exemplo, eu nadei de braçada no CQC quando eu fazia matéria, porque óbvio que parte técnica, parte visual, parte carisma, isso daí é uma coisa que não adianta, a publicidade não vai te ensinar, você tem que pegar, você tem que aprender. Eu não, no meu caso, sei lá, acho que eu não peguei algumas coisas também. Mas assim, sentar e escrever uma pauta eu fazia em 5 minutos. Ah, vou ter que entrevistar ali o Michel Temer. O que está acontecendo? Ah, o Michel Temer está, sei lá, revogando uma lei X. Lei X. Aí eu pensava, lei X, o que pode pensar com lei X? Aí eu abri um caminho semântico. Vamos lá, é uma lei contra o meio ambiente. Meio ambiente me faz lembrar o quê? Me faz lembrar árvore. Meio ambiente me faz lembrar leão. Meio ambiente me faz lembrar
meio ambiente, então, divide o ambiente, sei lá, meio ambiente me faz lembrar, eu vou indo, né? Selva, que me faz. Aí você pode também fazer uma analogia do tipo, meio ambiente me faz lembrar selva, que me faz lembrar leão, que me faz lembrar o imposto de renda, que me faz lembrar o renda da calcinha. Você vai criando várias portinhas dentro de outras portas que no futuro você vai conseguir fazer boas associações. Esse era um método muito que eu utilizava na publicidade, né? Porque você não fica travado. Porque senão você vai ficar sempre naquela primeira ideia, tipo, Lula. Lula tem 9 dedos. A primeira piada que vem do Lula é que ele é 9 dedos ou ele é bêbado. Aí vem Michel Temer, golpista, surgiu depois do Lula. Você vai ficar sempre nessa merda, sempre no clichê. E eu falava, não, cara, eu preciso pensar no diferente. E para pensar no diferente, você tem que jogar fora o clichê ele vai surgir. Só que você não pode parar no clichê, você não pode falar, porra, essa piada tá boa, você tem que fazer mais. Então meu processo de criação, agora indo a fundo, era sentar, por exemplo, e falar, cara, eu tenho uma premissa. Ou seja, eu quero falar sobre a dificuldade de fazer feijão, por exemplo. Estou falando um tema aqui. A dificuldade de fazer feijão. Geralmente, eu fazia um treino, que era jogar uma frase que eu tinha, por exemplo, a gente percebe que a gente está maduro quando aprende a fazer feijão. Uma frase que eu fiz. É um raciocínio. Eu jogo no Twitter. E de repente eu olhava assim, caralho, essa frase teve mais retweetadas do que o normal. Ou seja, ela tem um potencial termômetro de interesse. Muita gente se identificou com isso. Se muita gente se identificou com isso, vale a pena eu investir nessa premissa. Porque às vezes também eu posso escrever uma premissa que as pessoas não têm nenhum interesse e realmente elas não se identificam, é uma coisa só da minha cabeça. Eu tipo, é muito legal enfiar um troféu no cu, não é? As pessoas, não, ninguém faz isso. Eu falo, achei que todo mundo fazia, só eu faço. Agora, falar que todo mundo amadurece quando faz feijão, eu falo, é verdade. Meu primo também, meu pai também, você fala, porra, tá aí. Então, a partir do momento que eu tenho essa premissa, dificuldade de fazer feijão, mas você está amadurecido fazendo feijão, olha que eu tô jogando um tema aleatório. Eu abro a porra do meu Word e penso, aonde eu posso ir com esses raciocínios? Pum, caralho, fazer feijão é tão difícil quanto... Aí tu vai pensando merda, quanto abraçar um mendigo, sei lá, quanto não sei o que, bababá. E de repente você tá abrindo e falando, caralho, vai vir raciocínios na sua cabeça. Fazer feijão é realmente muito difícil. Por isso que criaram o miojo. Porque o miojo é pra incapacidade, alguém consegue fazer miojo. Aí você começa a raciocinar e quando você vê, você fala, meu Deus, o que era simplesmente uma frase virou um tema. E desse tema transformou outros temas. E aí você fala de dificuldade de um jovem cuidar de uma alimentação, você vai da sua incapacidade de fazer alguma coisa porque é novidade, aí você vai de quando você é criança ou adolescente, a gente deixa tudo na mão da mãe, ou puta, o brasileiro é tão pobre que ele quase explode a casa para poder fazer um alimento que é o feijão, porque na Noruega não tem feijão, porque os caras são ricos. Você vai criando várias merdinhas, que obviamente agora, falando aqui de improviso, parecem estúpidas, mas na hora vai fazendo sentido. E dali quando você menos imagina aquele tema que tinha uma frase, que era uma premissa, ele se transforma num puta texto, às vezes de 5 minutos. E aí você vai pra porra do palco, tenta decorar, meu método é decorar o tópico. Eu nunca decoro as frases. Eu tenho um problema em decorar frases. Eu não sou ator, cara. Eu não consigo... veja bem, por que diabos estar a olhar pra mim? Não sei se fazer essas merdas. Eu falo feijão. Aí tem feijão, eu ponho assim, 5 tópicos. A dificuldade de fazer feijão, o que o feijão representa, uma vez que eu tentei quase explodir minha casa fazendo feijão, e Noruega não faz feijão. E ali eu tenho que meio 5 temas, 5 tópicos dentro de um tema. Aí eu falo, já sei quais são, já sei qual que é a linha. Então, é esse, vai pra esse, vem pra esse, vem pra esse. Subo no palco e faço da forma mais natural possível. Eu geralmente gravo essa forma e falo, nossa, deu 5 minutos. E nesses 5 minutos eu falei muito caralho, puta que pariu, vai se fuder, porque é a minha forma espontânea. Só que esse espontâneo ficou feio, né? Porque eu usei muito caco de palavrão, porque provavelmente eu tô nervoso, tô testando, tô querendo usar algumas muletas que não precisam.
eu volto para casa com essa gravação, escuto e falo que eu posso melhorar, que não teve risada, que tirou, bababá. Aí geralmente desses 5 minutos eu jogo fora 2 e começo sempre o texto com aquela piada que deu certo. Puta, essa piada deu certo. Então eu vou começar porque ela vai me dar confiança para fazer as outras. Mas eu não posso desistir do tema até eu perceber que esse tema realmente ou faz sentido ou não faz sentido para a grande maioria. Isso geralmente demora umas 5 apresentações. Se depois de 5 apresentações eu ainda estou falando de feijão e as pessoas não estão rindo, talvez a minha piada não seja tão boa, só a premissa dela seja interessante, eu não consegui chegar em nada que fosse contundente para eu continuar falando sobre isso. Beleza, aí assim que eu acabo essa parte desse tema, eu, vou falar agora sobre a natureza. Vou falar uma merda. A Amazônia está falindo. Tá? Estão desmatando a Amazônia. Falindo é foda. Estão desmatando a Amazônia. Eu faço o mesmo processo. Quais são as piadas? E aí eu falo, porra, acho que podia linkar com feijão. Eu tento pensar em alguma coisa, tipo, o pé de feijão. Porra, a gente. Caralho, o feijão tá tão foda que estão desmatando até o pé de feijão. Vocês viram que estão desmatando a Amazônia? Pronto, eu já linkei. E nisso eu faço com que o meu show ele tenha uma sequência de piadas que é um grande tema corrido. E aí as pessoas que vão assistir o meu show, elas têm uma impressão de tipo, caralho, ele não para de falar 1 minuto. Uma ideia leva a outra. Essa é a forma que eu utilizo. E é muito frustrante, cara, porque não tem nada pior do que você se dedicar a fazer piada pra caralho e você tá mó empolgado e essas piadas elas não entram porque o seu santo não tá batendo naquele dia, ou porque a piada não tá boa, ou porque tua mulher riu, você achou que era genial e na verdade não é tão bom. E aí uma coisa que eu comecei a demover a minha vontade de fazer era de piadas sobre temas sazonais, assim, ou seja, puta, o Felipe Massa ganhou a corrida e tá todo mundo fazendo piada sobre o Felipe Massa ganhando a corrida. Eu tento evitar por 2 motivos. A chance de eu fazer uma piada igual a qualquer outra pessoa, porque você tem as premissas básicas, né? O Felipe Massa nunca ganhou uma corrida e de repente ele ganhou. Então a gente vai abordar o fato dele, caralho, pela primeira vez ganhou uma corrida, sei lá, essas merdas. Ou o desapego, velho. Porque tu vai escrever o texto, tu vai gostar do texto, só que aquele texto ele só funciona nos próximos 15 dias. E tu passou a semana escrevendo essa merda, agitando essa merda, e aí quando você faz, a galera ri e depois você joga fora. Puta, isso dá uma raiva do caralho. Então isso é uma coisa que eu evitei fazer. Pois é, esse daí é o meu método de criação. Obviamente eu uso outras coisas. Já usei muito do improviso, assim, por exemplo, eu tenho uma premissa, uma história geralmente ela não tem muito texto, porque é alguma coisa que aconteceu, é um storytelling, né? Tipo, tem uma história minha que uma vez eu, comi um abacaxi e vomitei, essa é a história, e causei vergonha para as pessoas. Como por ser uma história, você já sabe que o final vai ser muito engraçado. Você não tem uma sequência de piadas que você não sabe qual é a melhor dessas piadas para finalizar essa sequência. Você sabe que o final ele precisa ser desse jeito. Terminar com aí eu vomitei, bababá. Esse é o final. E aí você tem que criar talvez uma série de piadas ou momentos engraçados que te leve até esse final interessante que você precisa chegar. Entendeu? Eu já sou mais adepto da piada e não da história. Eu me considero um cara muito merda de história. Eu não vivi boas histórias. Talvez eu tenha vivido, mas eu não acreditei nas minhas histórias. Mas eu me dá a impressão que eu vivo boas observações. Eu gosto de olhar para as coisas e falar, caralho, não faz o menor sentido aquilo que está acontecendo na minha frente. Vou falar sobre. Eu tento ir para esse caminho. E aí você vê, cara, que curioso, cara, que engraçado. A forma como cada comediante cria o seu texto. Não tô falando que existe um clichê, mas existe uma coisa cultural. Por exemplo, São Paulo sempre foi muito adepta do one-liner, que é a forma como eu gosto de fazer comédia, e eu já mudei. Eu vou explicar o que eu quero dizer. O one-liner, pra quem não sabe, é uma técnica onde a gente escreve one-liner, né? Uma frase. Então, assim, o tema é frio.
Então você vai fazer, tá tão frio que, porra, sei lá, eu fui mijar e meu pau ficou menor do que um tremoço. Sei lá, uma merda do tipo. Isso é um online. Outro online. Ah, o, pô, o frio tá tão foda que fui doar a campanha do agasalho e roubei o agasalho. Vai falando várias frases que elas podem ser colocadas em ordem aleatória, que todas elas fazem sentido, não importa qual você botou antes, qual você botou depois. Já o Rio de Janeiro... Peraí, Uber. Isso daí é o Uber. Uber, fala aí um pouquinho, pessoal. Eu falo do Rio de Janeiro, o Uber fica puto. Ele tem uma doença. Rio de Janeiro. Tá, agora ele tá melhorando. O Rio de Janeiro, ele tem uma coisa meio da história. Eu hoje sou um cara muito mais Rio de Janeiro do que São Paulo. Mas não é uma história do storytelling, da história pessoal. É uma história de redação. É isso que eu queria dizer. Ele tem uma redação. Ele tem um caminho. Começa falando sobre o frio. E do frio ele vai para uma história que envolveu um frio na Dinamarca. E da Dinamarca ele vai... como as pessoas mudam quando estão com frio. E aí o frio mexendo com a vida sexual de uma pessoa na Austrália. Sei lá, qualquer merda do tipo. A gente tem uma história. E essa história, ela é foda. Porque se você muda a frase de ordem às vezes, ela não faz sentido. Porque ela tem uma sequência. Ela tem uma semântica que faz sentido. E o carioca, ele faz muito dessa forma. O carioca é um bom contador de história. O carioca que eu digo não é o carioca do pânico, também é, mas digo o carioca em geral. O carioca é um bom contador de história, é um malandro. Porra, tava lá, e porra, aí fiz lá, e o caralho, não sei o quê. O paulista, ele já tem uma versão, pelo menos quando iniciou o stand-up aqui, mais setup punch, né? Mais online. Ele é pá, pum, papapá, papapum, papapá, papapum. Eu fiz muito setup punch na minha vida, muito online, mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a achar que aquilo estava cansativo. E como mais uma vez eu falo que eu amo fazer o bagulho da verdade, eu preciso me sentir à vontade no palco para conseguir fazer graça. E quando eu tô muito formatadinho, papapá, papapum, papapá, papapum, papapá, papapum, papapá, papapum, eu não consigo ter graça, entendeu? Eu prefiro fazer da minha forma mais um híbrido, eu acho, entre carioca e paulista, do tipo, tem a história, joga um setup punch ali no meio, umas online ali no meio, mas tem algo que complementa. Lembrando, eu falei já que eu sou ruim em história, na minha história minha, mas assim, criar e compor uma redação, isso é uma coisa que eu gosto de fazer e é o caminho onde eu mais vou. Então você vai ver geralmente textos meus, dificilmente eles vão ter 1,5 minutos, 2 minutos, ele vai para 5, 6, né? O meu show novo, o Levando o Caos, praticamente ele tem 6 textos, cara, e cada texto tem 10 minutos, então ele leva o show até 1 hora. Só que são 6 temas. Eu gostaria de fazer 15 temas, mas eu acho que fica mais memorável, pelo menos para meu tipo de humor, quando você estende no assunto. Mas volto a falar, não é uma regra, é o meu tipo de humor. Ok? Eu acho que não tem muito mais para falar sobre esse assunto. Essa é a minha forma de criação. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento. Coisas novas, sei lá, o que está tocando, o que está vivendo, o que está acontecendo. Vou colocar o assunto na novela, porque isso sempre vai abrir tua cabeça. Vamos lá, a gente está aqui já, eu estou enrolando aqui para chegar em meia hora de podcast, mas a gente já fez aqui uma conversa bem gostosinha, de 24 minutos, e não tem como não agradecer também, uma porrada de gente está mandando mensagem, cara, para mim. Eu não imaginava de verdade, assim, que o podcast pudesse ser algo que me deixasse com vontade de gravar mais. Acho que eu ia fazer o primeiro, o segundo, depois eu ia falar, foda-se. Eu preciso mais dessa porra, não. Você tem uma noção, são 3 horas da manhã, uma quarta-feira. E eu tô aqui gravando porque... Primeiro que o Petri, mais uma vez, todo podcast eu falo dele, ele falou, mano, faz o podcast, grava mais um. Tem que gravar. Me dá esse apoio. E segundamente, porque eu acabei de ler umas 3 mensagens seguidas no meu Twitter, cara, de pessoas falando, pô, acabei de ouvir seu podcast, muito legal, pô, faz assim, tal, as pessoas me dando dica. Até agora ninguém falou, foi a pior coisa que eu vi no mundo, pega uma arma e dá um tiro na tua boca. Até agora não teve isso. Não sei se vocês são pessoas muito legais ou se vocês são pessoas que têm dó da minha pessoa a ponto de saber que se eu pegar uma arma e tentar dar um tiro em mim, eu vou errar
e vai ser horrível a situação. E vai ser tudo graças a vocês, certo? Então, mandem mais mensagens. Eu fico bem feliz quando vocês compartilham, né, das minhas paradas e tal. E eu gosto muito disso, cara. Pode até parecer hipocrisia ou demagogia, mas eu realmente gosto desse contato com o fã. Obviamente eu não consigo ter tanto. Porque tem algumas redes sociais, por exemplo, cara, que... Pô, às vezes eu recebo, sei lá, 500 mensagens num dia, não dá pra dar conta de todas, cara. Eu queria, mas é foda. Aí pra eu não ter que mandar só um sorrisinho do tipo, oi, eu vi, eu sou muito foda, eu prefiro, tipo, às vezes nem ler, entendeu? Eu falo, pô, vou foder o cara vai achar que eu tô respondendo de qualquer... É nóis, tamo junto, hahaha. Enfim, eu prefiro ficar na minha. Mas eu gosto. Que sono da porra. Peraí, Uber. Mas eu gosto muito desse contato. Eu tenho um projeto que eu amo, cara. Amo. Um dos projetos que eu mais amo, que chama-se Ganhando Amigos. Vou explicar rapidamente antes de finalizar o que é o projeto Ganhando Amigos. Então, quando eu for na sua cidade, provavelmente eu vou fazer. Que é do... Agora o meu show Levando Caos, né, que é esse show novo aí que eu tô fazendo, ele tem uma duração de 2 dias, às vezes. Porque o show ele começa antes, no próprio celular, né? O que eu faço? Eu compro um chip novo para cada cidade que eu vou. Eu abro um chat, a galera entra comigo, eu fico batendo papo com a galera, conversando com eles e tal, falando do show, muitas vezes, promovo algumas ações e tal. Tem o show, quando acaba o show, às vezes eu crio o próprio chat no show também, mas o importante é, quando acaba o show, eu tenho, sei lá, 500 pessoas às vezes, 400 pessoas da minha plateia, 500 não dá pra adicionar, mas sei lá, 360 pessoas já adicionei, desse pessoal no meu chat, e fico batendo papo com eles, cara. Com o intuito de no dia seguinte a gente fazer o tal do Ganhando Amigos. Por exemplo, vamos marcar todo mundo numa praça e vamos fazer um churrasco? Vamos. A gente já fez isso. Outra ideia que eu fiz é juntar todo mundo e falar, vamos na casa de alguém que não foi no show pra eu refazer o show e vocês fazem parte da plateia aplaudir o show? Vamos. Aí tinha uma menina que não tinha dinheiro, aí eu fui na casa dela com 50 nego, aí o nego aplaudiu. Aí eu fiz agora recentemente em Americana, tem um zoológico lá que é o patrimônio da cidade e a galera caga pro zoológico. Falei, vamos aproveitar essa força que tá acontecendo aqui, vamos amanhã todo mundo pro zoológico. Então, essa coisa de misturar o fã e tal, fã não, o público, né? Não necessariamente a pessoa é minha fã. Eu acho que é uma coisa que me agrega muito, cara. Me agrega muito. Me agrega muito saber que eu não tenho fanáticos, assim, que quando me encontram querem cortar o pulso. Eu sou totalmente contra isso, cara. Eu entendo, às vezes, a menina ter 13 anos e chorar porque a Kéfera apareceu, porque o Felipe Neto mandou um beijo. Mas me dá um bagulho de freak, mano. Eu falo, caralho, velho. É uma pessoa que chora por mim. Ela é uma pessoa que me visualiza de um jeito que eu não sou, velho. Porra, minha mãe não chora por mim. Tem gente chorando por mim. Eu fico meio tenso. Será que essa pessoa pode se sentir tão querida por mim, ou gostar tanto de mim que ela pode me matar? Eu fico meio tenso com essas porra. Uma coisa meio John Lennon, sei lá. Então eu prefiro o meu público, cara. Meu público, o máximo que acontece, cara, quando o cara gosta muito de mim, ele vem, me dá um abraço, conversa comigo. A menina às vezes dá uma chorada, mas é uma chorada, daquela chorada de histerismo, da pessoa cair no chão, rasgar a cara. Juro, mano, se tiver uma menina chorando, pelo amor de Deus, caindo no chão, uma coisa é chorar, se emocionar. Sim, mas a pessoa chegar caindo no chão, eu falo, caralho, mano. Você tem que ser fã do Drauzio Varela, mano. Tem que ser fã dos caras que vai te ajudar com psiquiatria. Uma coisa é outra, chorar. Ah, tá, o cara tá emocionado, sei lá, o que eu representei pro cara. O que nós, comediantes, às vezes... A gente não faz ideia, mano, mas tem gente no Brasil inteiro com câncer, com depressão, que às vezes vai na comédia, cara, com uma válvula de escape. Tem o Patrick Maia já salvou vidas, eu já salvei, o Murilo, o Thiago Ventura, o Danilo, uma galera, a Rafinha. Não salvou literalmente, mas de certa forma contribuiu para que a pessoa ficasse melhor. Então é uma responsabilidadezinha da gente não ser um grande cuzão com essas pessoas, mas ao mesmo tempo, porra, a pessoa não tem que ser uma louca retardada, ok? Pois é, gente, eu fiquei enrolando aqui para terminar esse podcast. Chegamos à meia hora final aqui, que é coincidentemente a meia hora inicial, até porque o podcast ele dura meia hora. Então o final e o início são a mesma duração, porque só tem ele. Queria agradecer aqui ao Uber, que fez aqui parceria comigo. Fala aí, Uber, alguma coisa. Ele deu uma lambida na tela, pegou, né,
fecais, e é isso. Bom, senhoras e senhores, então aguardo aqui o depoimento de vocês, mandem nas minhas redes sociais, contato@dromedario.etc.br, eu faço questão de ler essas críticas, pode mandar para mim no Twitter também, que é Malmeireles com 2 L's, ou no Instagram, que é @Malmeireles com 2 L's também, Facebook, enfim, se você ouviu, tem sugestões. Valeu, galera, eu não tenho nome para vocês, né? O Biel tem família, o outro tem Beliebers. Vou chamar vocês de quê? Valeu, podcasters. É nóis, podcasters. Tamo junto.